enquanto 99% segue em fluxo, existe quem escolhe ser diferente. Buscar 1% a mais todos os dias. Olá, seja bem-vindo ao nosso 1% Podcast comigo, a Pam, aonde eu acredito que você fazer 1% todos os dias já gera transformação. É isso mesmo, nada de ficar louco, crazy, porque você não fez o 100%. Faz 1% todo dia, que você já vai ver o resultado que vai gerar na tua vida. E falar em resultado, hoje eu tô com uma convidada pra lá de especial. É isso mesmo. Porque essa convidada que aqui está comigo hoje, ela tem muito, mas muito resultado. Gente, eu acredito muito que muitas vezes você não precisa se expor, mas o seu resultado, ele fala por você. Então, a nossa convidada hoje, ela chama Ana Santana e ela vai mostrar e ela vai falar que resultado que a Ana Santana gera aqui para nós. A Ana Santana, nada menos e nada mais que uma mulher, assim como eu, você, mas que tem uma história muito bonita de superação. Tem uma história que ela vai motivar você. Se você hoje quer parar, se você hoje quer desistir, se você acha que o mundo hoje não serve para você, vamos escutar a história dessa mulher que você vai entender que a fase que você tá possa ser uma fase de pedra, mas que logo vê uma fase melhor. Ana, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por atender ao meu convite. Eu quero te agradecer imensamente por estar aqui falando com o nosso público. Mas, Ana, quem não conhece a Ana Santana hoje? Se apresente pra gente. Quem é a Ana Santana? Eu sou a Ana Santana, sou brasileira, vim do Brasil em 2005. Já estou aqui há 20 anos. Uau! E a minha história, comecei a vir para os Estados Unidos para ficar 5 anos. Supostamente era 5 anos. Todo mundo fala isso, gente. E agora já tenho 20 anos. 20 anos de América. De América. Gente, 20 anos de América. Que bagagem que essa mulher tem para nos ensinar hoje. Continua, Ana. Então, vim para os Estados Unidos para ficar esses 5 anos, para buscar uma nova vida aqui, né? Como todo mundo tem os sonhos, né? Americano. Mas quando a gente chega aqui, o sonho é diferente, né? Você vem... Como assim? Qual que era o sonho da Ana antes de pisar no solo americano? Quando eu decidi vir para os Estados Unidos, foi muito rápido. Com 45 dias, eu decidi e já vim para os Estados Unidos. Uau. Uma coisa assim, eu conheci... Você vem só? Sozinha. Não sozinha, vim acompanhada. Meu filho estava na minha barriga. Uau! Então você veio grávida? Vim grávida. E você sabia? Não. Uau! Me conta essa história direito. Ok. Eu frequentava um salão lá no Brasil, 2 vezes por semana. Eu ia arrumar meu cabelo, conheci uma moça que viveu aqui há algum tempo, creio que ela tinha uns 7 anos, e ela me falou muito bem da Atlanta, Georgia, que ganhava muito dinheiro, e eu sempre gostei de dinheiro, né? Tipo, ambiciosa, sabe? Não sei se é ambiciosa, mas eu sempre estava buscando mais. Então ela me fala e eu, ok, como é que é? Como que eu faço para ir? Não, é muito fácil. E começou a falar que tinha trabalho para mim, que ela ia conseguir serviço para mim, que ela tinha uns amigos aqui. E eu, ok, então eu vou. Corri, arrumei meu passaporte. Assim, tudo muito rápido. Não. Porque eu sou assim, você vai entender da minha vida, tudo é muito rápido que eu faço. Aí eu arrumei tudo calada, não podia contar para minha família que eu estava arrumando para vir embora para cá. Então, ela disse que arrumava esse serviço, uma casa para mim, que eu ia ganhar no mínimo, naquela época, $200 por dia. E eu, uau, $200? Olhando criança, que eu ia vender roupa também, porque tinha uma amiga dela com uma loja, uma loja que vendia muita roupa do Brasil. E eu vendia roupa no Brasil.
Ok. Então eu falei, uau, muito fácil para mim. Tô em casa. Só era brasileiro que eu ia vender. Eu disse, tá bom, eu falo português e eu vou aprender rápido e vai ser tudo muito fácil. Arrumei tudo. Ela me chamou para vir pelo México e eu aceitei. Sei que tá errado, não é correto, mas eu fiz. Não façam isso em casa. Não faça isso, porque eu fiz porque eu pensava que era a fórmula mais rápido e mais fácil, né? Ok. Então, arrumamos tudo. Tinha um dinheiro lá no Brasil que eu estava guardando. Arrumei esse dinheiro, ela me cobrou, na época, $8.000. Eu dei ela 5 mil, que eu tinha 5 mil, e o restante eu fiz um montão de cheque. Cheque. Quando eu chegasse aqui, eu ia trabalhar e ia pagar. Estilo Brasil. Estilo Brasil, cheque. Ok. Saí de lá do Brasil pro México. Primeira parada, México. Primeiramente, vivemos super bem, o hotel era muito bom quando chegamos. Lá no México. No México, né? Mas quando chegou no México, tudo mudou. Aí já mudou. Que tudo mudou? Tudo mudou. Hotel que era de 5 estrelas, só foi para tomar um banho, trocar de roupa e já mudou tudo. Me levou para um local, tipo motel. Era muitas pessoas, era 9 pessoas comigo, 10 brasileiros, né? Dentro de um quarto? Dentro de um quarto. Uau. E aí começou a gente viajava de uma cidade para outra, usando umas vans, né? E trocava as placas e começou a fazer coisas. Aí a gente foi preso no México, sequestrada por algum tempo no México. Tinha que pagar um tanto de dinheiro. Então, assim, aí foi tudo. Então até você chegar na América, estar no solo americano, você já passou por tudo isso? No México. Mas, como eu já estava. Tava no barco? Tem que andar, né? E eu calada, eu tinha muito medo também, porque era coisas diferentes. Quando levou a gente para esse quarto lá, a gente não podia conversar, todo mundo tinha que ficar calado. E a pessoa que supostamente ia receber nós não chegou, não apareceu, a brasileira. Que é a primeira pessoa que eu pago esse dinheiro para ela fala que vai chegar, que vai passar com nós de avião. E eu pensava que eu não ia passar correndo, caminhando, né? Então, chegamos no México, ficamos 12 dias no México. Enquanto a gente saiu, né, 12 dias passando por lugares horríveis, né? Quando a gente foi parado, que ficamos presos, depois a polícia colocou a gente num local lá e falava, ó, se vocês não pagar tanto, tipo assim, vocês voltam pro Brasil, ou vai acontecer algo, né? Então ali, e eu era a única mulher do grupo, o resto tudo era homem. Então, assim, mas eu sempre orando e eu preocupada, não comia no México, não podia comer nada, mas eu não sabia porque eu não conseguia comer no México, porque eu passava mal, tudo que eu comia passava mal. E nesses 12 dias que a gente ficou no México, passamos por várias cidades, por vários locais, mudando de quartinhos, né? De motel, de casa, de chácara. Então, é real aquilo que outras pessoas contam, que essa travessia, ela é uma travessia muito difícil. Nossa, é muito difícil. Psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Tudo. E aí, então, quando a gente chegou, né, próximo da fronteira, né? Supostamente onde você vai passar. Então, nós ficamos aí como uns 3 dias. Aí depois eles colocam, fora essas viagens que tem, muita viagem de uma cidade para outra. Me colocou, não só eu, como todos, né? A gente entrou dentro de te explicar, é um rio seco. Nessa época estava sem água, então é um rio que secou, né? E a gente ficou aí dentro, escondido, né? Todo mundo ficava aí dentro, tipo, silencioso, para esperar os horários, para ver se você pode passar ou se não pode passar, e ali você volta de novo. Aí quando acende uma luzinha lá no meio do mato, que você vê aquela luzinha, então aquilo ali que significa que você né, tá avisando que você vai poder passar, aí depois manda voltar de novo. Então assim, é muito as malas que você traz lá do Brasil, quando chega nesse lugar você já não tem mais mala, né?
Eu vesti talvez umas 7 calças, eu era bem magrinha, eu pesava 50 quilos. Então eu vesti bastante calça, calcinha e vestia bastante roupa, ficava né? tirando. E ficava tirando. A última de baixo tirava. Entendeu? Porque, e também muito frio, né? Você, dentro dessa. É tipo, nos outros fala Você louca. passava dia e noite? A gente passou esses 3 dias, foi aí, sabe? Como dia e noite. Porque não podia voltar mais para a cidade, né? Porque a gente tinha que ficar aí para aguardar o tempo certo de estar passando, né? De mudar, sair desse buraco, né? Dessa loca, desse rio seco, algo assim. E e depois eles colocaram todos para correr, né? A gente tinha que fazer isso quando dava à noite, tipo 9 horas, começava a correr. Não é caminhar. Para correr, você, né, você tem que correr mesmo. Eu caí, quebrei meu óculos, sabe? Aí quando a gente chegou no outro local, que era tipo um buraco para esconder nesse buraco, você esconde, porque se a polícia tá vindo, você tá aí dentro, né? Aí você abre, dá uma olhadinha, assim, mais ou menos desse estilo que é. Dentro de um buraco. Dentro de um buraco, de verdade. É um buraco mesmo. Que tem, naquela novela que passou América, essa novela é aquilo ali. Real. É real. É aquilo que você vive. Não é mentira, é verdade. Aquilo ali é igual. Assim, sabe? Aqueles buracos, aquelas coisas que mostra. Então, ok, nós ficamos aí. E eu tava muito fraca, porque eu não comia. E eu tava grávida. Só que eu não sabia. Você não sabia? Não Correu sabia. desse tanto, não comia. Não comia. Ele levava um pouquinho de água, a gente passava água na boca, porque não podia tomar água, porque não tem banheiro, não tem como você ficar parando. Você tá no deserto. Só tem esses buracos. Ai, Lord. Ou, né, não tem como, sabe? Não tem banheiro, não tem nada. Você não toma banho. Você toma banho quando chega aqui nos Estados Unidos, tá? Porque nos caminhos, nas estradas, não tem como. É impossível. Então, quando chegou no último local que eu estava, né? Todo mundo tinha que dormir aí dentro para esperar, supostamente, no outro dia para a gente passar. Como 4 horas da manhã, 5 horas. E eu estava muito fraca. Ali eu vi que Deus... Não, só foi Deus ali, porque eu estava com uma fraqueza tão grande que eu já não conseguia correr, eu não conseguia nem andar. Não conseguia, eu estava fraca. Eu pensava assim, agora aqui Deus vai me levar, eu vou morrer, uma cobra vai me picar, e eu começava a pensar essas coisas, né? Aí, graças a Deus, umas meninas hispanas que a gente se encontrou nesse meio do caminho, que veio muita gente. Não é só nós, é muitas pessoas que estavam vindo. E essas meninas me puxavam, né? Assim, uma pegava de um braço, a outra do outro, e me puxava mesmo. Porque a Ana estava já, tipo, morrendo. Cansada. Aí fomos para esse local, fiquei aí dentro. E às 4 ou 3 horas, a gente tinha que pular esse barranco para passar para o outro lado. Eu não tinha força. Meu Deus. Eu vi que todo mundo passava e eu falei, eu vou ficar aqui. E eu comecei a orar. Naquele momento ali, que nesses momentos que eu estava vindo, eu orava, mas acho que não era tão forte, sabe? Naquele momento, eu falava para Deus, falei, Deus, me ajuda, me dá força, eu tenho que sair daqui. E uma fome que eu tava, sabe? Eu tremia de fome. E graças a Deus, de um momento para o outro, eu pulei aquilo ali. Quando eu vi, eu estava dentro do carro. E eu não podia entender. Quando eu cheguei, tinha pizza. Isso é real, assim, não é coisa real, coisa de Deus. E eu entrei lá e ficava pensando, como que eu saí? E até um rapaz que estava com nós, ele perguntou para mim, o brasileiro, como é que eu saí de lá? Porque ninguém tinha como ajudar ninguém. Por si. Cada um por si. A mesma de fato, coisa. Que a gente vê no filme, na novela, cada um por si. Porque não dá, se você for ajudar vir ajudar alguém, você fica para trás. Então não tem como. Você saltou aquele muro ali, aquele buraco. Como é que você vai voltar para pegar o outro que está lá embaixo? Não volta. E não tem um pedacinho de pau, não tem nada para você segurar, entendeu? Eu tinha que pular e sentar, mas eu não tinha força. Porque os meninos comiam, eu não comia. Eu era, sabe, não conseguia comer, mas não era porque eu não queria, porque a comida para mim fazia mal. Tu é um milagre, então. Né? Eu tenho certeza, né? Meu filho é um milagre. Meu filho nasceu maravilhoso, sabe? Tem tudo. Então eu consegui passar, entrei no carro, viajamos várias horas para chegar aqui.
Atlanta. Quando chegamos, as pessoas que estavam para receber nós foi buscar, né? E quando chego aqui, eu pensei, graças a Deus, vou tomar um banho, né? Descansar, né? Sem sapato, né? Já não tinha mais sapato, já não tinha mais óculos, já não tinha mais mala, já não tinha mais nada, né? Só, sabe assim, nada. A roupinha do corpo e $5. É real. Então, peraí, Ana, você chegou aqui nos Estados Unidos dessa forma, sem nada, né? Debilitado. Você não sabia que estava grávida. Não. Né? E com $5 no bolso. $5. Você chegou melhor que... não, eu cheguei melhor que você. Eu cheguei com 500. Você chegou com $5. Há 20 anos atrás. O que era $5? $5 dava para mim comprar um cartão. Naquela época não era igual agora, né? Tem o WhatsApp que todo mundo liga do telefone de alguém. Naquela época não. Comprava esse cartãozinho, raspava e colocava o número. E eu queria ligar para minha mãe, para minha família, para avisar que eu estava viva. Tô viva, gente! Eu não sabia. Cadê a Ana, né? A minha mãe, na verdade, nem sabia que eu estava nos Estados Unidos vindo desse jeito. Minha mãe não sabia. Porque eu não contei para ela. Eu ia contar quando eu chegar. Viva, né? E já cheguei aqui, pronto. Porque senão, eu sabia que ela ia estar contra, né? Só tinha 2 irmãs que sabiam que eu estava vindo, fazendo essa coisa. Só minhas 2 irmãs. Mais ninguém sabia. Então, liguei, avisei que acabou o dinheiro. Então, cheguei nessa casa. Quando eu chego na casa, né, tava com fome, tomei banho, arrumei, fiz comida, as pessoas me trataram bem, tudo bem. Na segunda-feira, eu pergunto para a mulher que supostamente eu ia trabalhar em uma loja, tava na casa dela. Então, pergunto para ela que dia que ela vai me levar para conhecer a loja. Trabalho! Que eu tava ansiosa para vender as roupas, né? Ela, ok, depois eu te levo lá. Primeiro, vamos arrumar o seu cabelo. Vamos colocar uma extensão, vamos fazer suas unhas. E eu pensava, para quê? Vamos fazer umas fotos. E eu, por quê? Foto? Pra vender roupa? Não precisa, né? Eu vendo roupa, tinha muito tempo que eu mexia com isso lá no Brasil. Então, aí mais tarde chegou a pessoa que limpava a casa lá, nessa casa que eu tava. A menina chegou, uma mulher de idade, e conversou comigo. Aí perguntou se eu era mais uma das meninas que trabalhava, né? Trabalhava em quê? Ela falou, você não sabia? Não, aí todo mundo aqui Aí já falou o nome. Falei, uau! Pera! Pausa tudo. Pode falar o nome. E aí... Peraí, gente, que meu coração aqui tá saindo pra fora. Peraí. Vamos voltar. E aí... Você chegou nessa casa e aí você veio que você ia ser vendedora de roupa. E cuidar de criança. E quando você chega, uma pessoa te fala que se você era mais uma o quê, Ana? Mais uma prostituta do Brasil. Que tava trazendo, né? Pra trabalhar. Peraí, então você foi enganada? Sim. Gente, isso é real. Sim. Ana, conta pra gente como que foi isso. Então, aí já tava na casa. Como que foi esse choque pra você? Eu fiquei, não sabia o que... Aí, na minha cabeça, não tinha como voltar, não tinha dinheiro, não tinha como fazer nada. Não tem família aqui, não conhecia ninguém. Só conhecia essa pessoa. Não conhecia, eu falei com ela pelo telefone e a outra me mandou para casa dela. Então, assim, não era amiga minha, não era nada, sabe? Então, quando foi à tarde, a dona da casa, né, que eu tava, a gente conversou, aí ela falou, né, me explicou. E eu falei para ela que eu nunca tinha feito isso, eu não faço esse tipo de coisa. Eu vim de uma família pobre, mas esse tipo de coisa eu não faço. Aí eu falei para ela, ok, então eu fico na sua casa, eu vou lavar roupa, eu vou limpar o chão, eu vou fazer comida, eu vou fazer o que você quiser, mas eu não vou trabalhar disso, eu não faço isso, né? Então, ok, eu lavava as roupas... Das meninas? Das meninas, não, eu falo da casa de prostituição. Muitas toalhas, roupa de cama, esse tipo de coisa. Tá. Então, eu comecei a lavar, limpei a casa dela, tudo. Limpeza de casa eu já era boa, graças a Deus. Aí comecei a cuidar da casa, dos filhos dela.
E chegou mais pessoas depois de mim, chegou... E todas essas pessoas que chegavam, elas eram também enganadas, assim como você foi? Sim. E quando, assim, só uma questão de curiosidade, porque, assim, gente, é raro um podcast falar tão claramente isso que a gente tá conversando aqui. Porque muitas vezes vocês só verem isso em filmes e novelas, mas isso é real. A Ana é um caso desse. Essas pessoas que chegavam, e aí? Ela se subordinava a fazer o que era... Sim, claro. Ela, tipo, comigo foi assim. Ela falou, não, mas você já, tipo, você é virgem? Falei, não. Ela perguntou pra mim, falei, não, então, se você fica com alguém sem cobrar, por que você não cobra? Você já tá aqui. E ela começou, sabe? É uma lavagem que ela tem. Celebrar o que ela fazia com as que pessoas. ela fazia. Para as mulheres aceitarem. Exatamente, porque você ia ganhar 5 mil por dia. Você vai ficar limpando casa para ganhar $15 de help. Você vai fazer isso. Você é uma menina bonita. Olha seu corpo. Olha como é que você é. Você é muito bonita. Né? Arruma esse cabelo seu, que eu andava meu cabelo amarradinho, né? Aí ela falou, solta esse cabelo, arruma, põe umas unhas. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Aí, então, assim, eu fiquei na casa dela por um tempo. E era esse tipo de coisa quando eu... 3 meses, março, abril, maio. No mês de maio, eu descobri, assim, realmente eu descobri que eu estava grávida. Porque até então eu não sabia que eu estava grávida. Uau. Não sabia, mas foi tão bom... Porque quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, uau, Deus é perfeito. Porque ali, foi incrível, porque eu nunca fiquei triste quando eu descobri que eu estava grávida. Fiquei muito feliz. Liguei no Brasil, contei para minha família que eu estava grávida. Não contava a situação que eu estava lá na casa. Primeiramente, ela me emprestava o telefone dela para me ligar. Eu não tinha telefone. Uau. Não tinha como sair, ela falava que não podia sair na rua, que era perigoso. Se você... Então você viveu um cárcere? Mais ou menos isso, aham. Por quanto tempo, Ana? Eu cheguei no mês de março e eu saí desse local não esqueço a data, eu cheguei dia 20 de março de 2005 e saí desse local dia 23 de agosto de 2005, quando eu fui que alguém me tirou daí, entendeu? Foi quando entra a polícia daqui, entendeu? Como que você conseguiu sair? Ela fazia muitas festas. Nem todo mundo que frequenta a casa desse pessoal faz serviço mal, né? Tinha algumas mulheres que ia lá, que igual essa senhora que limpava a casa dela, ela limpava a casa de verdade. Mas ela frequentava a casa dessa senhora, né? Primeiramente, porque precisa de alguém para estar limpando a casa, para estar lavando roupa, para estar fazendo esse tipo de coisa. Então, ela fazia muitas festas, tinha muito truque, esse tipo, fazia festa até altas horas da noite. Eu conheci uma senhora brasileira, casada com alguém daqui, e eu contei a história para ela chorando. Que eu queria sair daquele lugar, eu não aguentava ficar ali, porque nesse local teve aborto, era briga, tinha muitas coisas. Mulher com mulher. Eu tô só de ouvir essa mulher história. Com mulher, gay. Então era muito pesado. Não era só a prostituição, tem mais coisa por trás. Aí tem a droga. Esse pessoal lá também fazia coisa, tipo, roubava os móveis para montar as casas das prostituição. Então não é só uma coisa, é várias. Envolve tudo, entendeu? É muita coisa. Aí eu conversei, já sabia que eu estava grávida, né? Eu contei para ela, para essa mulher que eu estava grávida, ela se ofereceu para ser a madrinha do meu filho, supostamente para mim ficar mais, creio, tipo... Tranquila, eu penso. Me ofereceu 5 mil nessa época para mim pegar um documento falso, um social, falar que eu morei em outro, que eu nasci em outro outro e mudava esse documento. Eu não quis, né? Aí eu falei para ela que não. Isso foi gravado. Depois vai chegar aí que gravou pelo o FBI, gravou e tem a gravação dela me falando, Ana, eu te dou 5 mil para você voltar para casa e pegar seu documento, você não vai ficar aí. Mas eu nunca aceitei. Aí então, assim, voltando da criança, né, quando ela falou que ia ser madrinha e tal, tá tudo bem. Aí eu
pensei, falei, ok, ela vai ser a madrinha, né? Então, vamos ficar tranquila aqui, que não vai fazer nada comigo, né? E a gente vai trabalhando para eu poder sair da casa dela. Aí, com essas festas, eu conheci essa outra senhora e eu contei para ela tudo. Não sei, contei tudo o que estava passando comigo. E ela ficou assim, uau, eu tenho que fazer algo, Ana. Aí tudo que eu contei, ela contou pro esposo dela, o esposo vai igreja, conta lá na igreja, busca ajuda, e aí vai aonde que eu tô e me pega, entendeu? Me leva de lá, né? Esse casal Me tira da casa lá de prostituição. Me tira de lá, aí eu fui para um hotel bem simplesinho, fiquei nesse hotel acho que uma semana lá. E aí chega Quem pagou o hotel? Uma agência que chama Tapestry. Esse pessoal é muito bom, eles ajudam várias pessoas. É uma agência da igreja que Não, ajuda é uma agência... mulheres refugiadas? Exatamente, mulheres. Então, eles pagaram para mim... Ou seja, existe ONGs aqui nos Estados Unidos, aqui em Atlanta, que ajudam essas mulheres que não tem para onde ir, que foram enganadas. Como que funciona? Você sabe? Sei. Eu vivi nesse local também. Depois vamos chegar lá. Fui viver em casa de pessoas que não têm família aqui. Aí, então, eu fui pro hotel, aí deu mais ou menos, acho que 3 dias que eu tava lá, chegou a polícia, todo mundo. Eu fiquei, né, eles chegaram e falaram para mim se eu poderia contar a história e se eu tinha prova, né, alguma passagem. E eu tinha todas as provas, né? Eu passei para eles, até então eu tenho essas provas comigo, todas, que a gente veio, eu paguei lá do Brasil, fui pro México, fui para os hotelzinhos, então eu tenho tudo, não só os meus, como dos meninos que estavam comigo, porque eu andava com uma pochetezinha, e como todo mundo foi largando as coisas, e os meninos me davam, eu guardei. O passaporte deles, as coisas estavam comigo. E, então... Eles vieram, conversaram comigo, foi checar o local. Eu não sabia explicar ruas, aonde era, mas eu sabia ir, né, no carro. Aí, então, eles me levaram, nós ficamos lá fora, com a polícia, com todos eles ali. E, nesse momento, eles me ligavam muito para saber cadê a Ana. Onde que a Ana tá? Onde você sabe? Ligava o tempo todo mundo ligando. Já tinha telefone, tá? Nessa época. Tá. Já tinha telefone. Então, todo mundo ligava para mim. E eu falava que estava tudo bem, que não estava passando nada. E aí é onde que a Lu fala, né? Ela fala que, eu não vou te dar 5.000 para você arrumar seus documentos, para você voltar para casa e esse tipo de coisa. Só que a gente gravou, porque eu já estava dentro desse carro com eles, com o FBI, com todo mundo ali. Então, eles escutam tudo, vê que eu tenho as provas, vão atrás de cada uma dessas pessoas. Quem provou porque que estava aqui, que veio para trabalhar e chegava aqui, não tinha trabalho, eles deram o documento. Então, eles deram o documento? Para mim, eu tenho documento, e para as outras meninas que trabalhavam de verdade, eles ajudaram, porque tinha muitas meninas que estavam aqui, realmente elas... Não tinha opção. Ou a cabeça não era, talvez... firme, forte. Para falar não. Não vou fazer. Exatamente. Talvez a pessoa... Porque tem pessoas que é fácil do outro levar para... manipular. Exatamente. Eu, graças a Deus, eu creio que não sou e nunca serei. Penso que não. Então, o FBI entrou, eu acho que não sei quantas meninas pegaram, que ajudou, entendeu? Foi deportado algumas pessoas, foram presos muitas pessoas, né? Do Brasil, como do México. Todas essas pessoas que estavam envolvidas do esquema foi preso, foi deportado. E depois eu fiquei em alguns hotéis, eu fui viver em basement de algumas pessoas, até passar esse tempo da gravidez minha. Eu estava grávida. E a barriga crescendo. A barriga crescendo. E eu passando mal. Era uma mulher que passava mal 24 horas. Uau. Passava mal. Sim, passava muito mal. E como que estava o seu emocional, mulher, com tudo isso acontecendo? Eu nem
nem lembro como é que era, sabe? Acho que eu nem pensava muito, eu ficava orando, orava bastante. Alguém me deu uma Bíblia bem pequenininha, e nessa Bíblia aí era onde que eu passava o tempo orando, pedindo para Deus para me ajudar, que meu filho nascesse bem, entendeu? Qual que era o seu pensamento? Meu filho vai nascer, não tem um emprego, onde que ele vai dormir, como é que ele vai comer, como é que... Chorava muito, só de pensar eu chorava. Não, que eu meu tô aqui, filho, eu tá com o coração... que meu filho não ia ter roupa nova, uma roupinha. Eu falava, gente, meu filho vai nascer, vai vestir roupa. Que roupa que ele vai vestir? Meu Deus, eu orava muito, eu pedia para Deus. Então, quando eu fui no mês de setembro, então, agosto, setembro, outubro, mais ou menos, eu consegui um espaço para viver no shelter. Aham, os shelters, tem vários shelters aqui, né? Os shelters é aquele espaço onde as pessoas não não tem casa, não tem como se manter, que é o governo que mantém? Sim, sim. Mas eles mantêm você por 6 meses. Lá no shelter tem todas as coisas. Eu era, além de tudo, eu era enjoada, porque como eu passava muito mal, eu vomitava demais, era muito difícil dividir um quarto comigo. Ninguém dividia quarto com a Ana, porque a Ana é especial. A Ana vomitava todo momento, sabe? Então ninguém queria estar comigo, e eu usava uma toalhinha. Quem me conheceu vai lembrar, né? Que eu andava com a toalhinha no ombro. E essa toalhinha era para ficar cuspindo. Sabe aquela mulher que cospe 24 horas? Era a Ana Santana, grávida. Horrível. Então, assim... 9 meses dessa forma? Dessa forma, não mudou. E vomitava todos os dias. Era normal. De manhã, à tarde, à noite, qualquer horário. Uau. Então, mas foi bom para mim, porque tudo isso você aprende, né? Deus fez todas essas coisas, porque eu tive meu quarto sozinha. Eu dormia no meu quarto só. Sua privacidade. Minha privacidade, tinha tudo. Mas era Deus trabalhando. Toda a minha vida aqui foi Deus trabalhando, com tudo. Fomos pro shelter, cheguei no shelter com um saquinho, essas bolsas de lixo preta. Aí carregava minhas coisas, tá? Você vê quanta coisa eu tinha, que era naquele ali que eu levava tudo. Eu tinha um chinelo que eu tenho as fotos, que eu tiro algumas fotos, que eu tô com esse chinelo até toda a gravidez. Felipe nasceu e eu continuei com esse chinelo acho que 1 ano mais. Uau. Eu não tinha sapato, eu não tinha um tênis. Eu, assim, ganhei muitas roupas depois, né? Quando eu comecei a limpar a casa, né? Ganhei muitas roupas. Mas naquela época ali, como eu estava no shelter, quando eu fui pro shelter, aí quando foi já no finalzinho, quando eu cheguei no shelter, peguei... Aí a senhora me chama, Ana, vem aqui, tal. E eu fui olhar, meninas, no subsolo, né? Do shelter, da casa, tinha uma loja. Você não imagina, eu chorava quando eu via aquele tanto de roupa de criança. Novinhas roupas, sabe? Falou, Ana, escolhe o que você quer. Pode pegar o que você quer. E eu chorava ali, ó. Porque eu não tinha nada. E meu filho, então, não tinha nada. A gente ganhou o berço. Ganhamos várias coisinhas pro Felipe ficar, entendeu? Os carrinhos. Quando ele nasceu, você estava no shelter? Tava no shelter. Então, antes dele nascer, eles mandaram eu escolher o que eu quisesse. Uma cadeirinha, dessas cadeiras sabe, pra sentar. E eu chorava, porque eu pensava, meu Deus, olha só, e Deus me dando tudo. Aí Deus me deu roupa para mim, Deus me deu roupa para ele, fralda, carrinho, car seat, tudo que você pensar com Ana, uma criança. Só uma pausa, assim, é interessante você falar que assim, a forma como você veio, como você chegou, tudo que você passou, que muitas vezes você agora que tá me ouvindo aí, você veio de avião, você veio com visto, você veio ali de ar-condicionado, você veio com snack, com comidinha, né? E ainda, mesmo assim, da forma como você veio, você ainda reclama de estar aqui. Você ainda reclama da forma como... Ai, é muito tempo, ai, é muito apertado, é muito desconfortável. Meu querido, através dessa história que essa mulher aqui tá te falando, dê valor.
Dê valor da forma como você chegou aqui na América. Dê valor como você chegou. Dê valor que você muitas vezes já chegou e teve pessoas que te recebessem. Você comeu, você teve o bom e do melhor. É um sentimento porque eu vim tranquila. E agora eu ouvindo a sua história, né? Assim, qual que é o nível de gratidão que nós temos que a gente não passou por isso? Então, para de reclamar um pouquinho da sua vida e aprende a agradecer. Pode continuar, Ana. Ok, então, aí eu fui, peguei todas as coisas, fui lavar as roupinhas, fui arrumar o quarto dele. E, gente, o Felipe foi uma criança que tinha tudo, sabe? Eu não posso reclamar. Eu tive roupas, tudo, até 2 aninhos eles me deram. Uau. Coisa pro meu filho, até 2 aninhos. Então, assim, a gente tinha tudo, ok? Ficava lá na casa, você tem as coisas que você tem que fazer na casa, mesmo que você tá grávida, se você tá doente, o que for. Você tem as obrigação de viver no shelter. Shelter não é hotel, mas tem todas as coisas lá tem para você. Tem comida, tem tudo. Horário, aprendi muito com os horários, levantar cedo, arrumar sua cama, não pode ficar deitada mesmo que você não tem nada para fazer. Você tem que levantar, tem que fazer uma caminhada para não ficar doente, uma depressão. Porque você está aí sem família, passando muito problema. Lá tem regras, então. Tem regra para todo mundo, tem um schedule. E eu não sabia ler nem espanhol, nem inglês. E morava com americano e hispano, né? Todo mundo era hispano. Então eu falei, vou aprender esse espanhol que é mais fácil. É agora. Agora, aí comecei tipo, escrevia segunda, terça, quarta em espanhol, para me saber, pelo menos, porque eu tinha que levantar cedo e olhar o que a Ana tinha que fazer. Em espanhol e inglês. Se inglês eu não sabia, então eu tinha que olhar em espanhol. Então, olhava tudo ali, fui aprendendo, fiz amizade na casa, eu trabalhava, fazia as coisas que tinham que ser feito. E você não pode receber ninguém lá, você não recebe visita nenhuma. Você não pode receber. Se você for sair, você tem que... Você avisa que você vai sair. Você tem que chegar cedo. Você dorme 8 horas, você tem que estar dentro do seu quarto. Seu banheiro tem que estar limpo, sua cama tem que estar arrumada, sua cozinha que você fez a sua comida. Você cuida, deixa como está, porque é muitas pessoas. Então, lá não tem ninguém para fazer nada. Mas, para mim, não era problema, porque como... eu vim do Brasil, eu já sabia fazer essas coisas, graças a Deus, que a minha mãe, ela educou a gente muito bem nesse tipo de coisa. Então, assim, eu não era... Tem gente que fala, eu não vou viver em shelter, mas o shelter, quem não é educado, ele educa, né? E quem já fica melhor. Fica mais ainda. Fica melhor. E outra coisa, você pode trabalhar, se você quiser. Você pode trabalhar. Eles dão aula também lá dentro para você. Eles têm reunião. Cada dia tem aula. Tem um suporte. Exatamente. Se você quer trabalhar, eles te ajudam também a buscar trabalho na área que você quer. E falando em trabalho, como você conseguiu sair do shelter? Ok. Felipe nasceu. Fomos para casa. Eu tinha... O FBI estava trabalhando comigo já. O meu documento já estava pronto. Eu peguei documento... Quando o Felipe nasceu, eu já tinha o social. Então, já foi muito rápido. Nunca fui preciso pegar uma fila na imigração. Sempre eu entrei VIP. Uau. Sabe, assim, eles me assim, eu fui tratada, muito bem tratada. Deus tirou no deserto para colocar numa terra aqui no leite. Então, ali, sabe, eu agradeço cada dia. Eu tenho algumas pessoas do FBI que eu amo de coração. Sabe, assim, são 3 pessoas que caminhou comigo muito tempo, que me aguentava o choro da Ana, que aguentava, sabe, essas pessoas são... eu sempre ligo para eles, converso, tudo que eu vou fazer, eu convido eles. São, assim, o livro que eu fiz agora, que eu escrevi um livro, eles estão nesse livro. Uau. Então, assim, são pessoas... Você escreveu um livro sobre a sua história. Sobre a minha história. Nossa, Ana, que lindo. Vai ser lançado esse ano, tá? Que bom! Quero ser convidada! Claro que sim! Então, assim, as pessoas do FBI, muitas pessoas têm medo quando eles falam que vai te ajudar. Ajuda de verdade. Eles cuidam de você, é uma família, é uma irmã. Uau.
é uma mãe. A gente não sabe disso, né? A gente tem eu acho que a população brasileira tem esse receio, esse medo. Chamar a polícia, né? De chamar a polícia, sendo que a polícia muitas vezes ela tá do seu lado e não contra. Não tá do seu lado. Não tem nada a ver se você tem documento, se você não tem documento, se você veio pelo México, se você fez alguma coisa errada ou não. Mas se você tá passando por algum, tipo, abuso aqui dentro, eles sim ajudam. Porque eles me ajudaram e até hoje. Se eu precisar de alguma coisa deles, eu posso ligar para... Tem uma que eu trabalho. A Ana Santana limpa a casa dessa mulher cada 15 dias. A sua empresa... Sim, fornece o serviço a cada 15 dias. Então, assim... Tô sempre falando com eles, entendeu? Então, assim, não tenha medo. Quem tiver algum problema, que precisa, que o esposo tá batendo, que a mulher, ou qualquer coisa, você veio lá do Brasil falando que vai ter uma casa, que vai ter trabalho, que vai ter serviço, e você tá trabalhando, talvez, não sei em que, fazendo algo errado, mexendo com droga, se ser obrigado, né? Agora, se a pessoa tá fazendo porque quer, aí já é outra coisa, né? Tem algum órgão, Ana, isso tocou muito comigo, graças a Deus nunca passei por essa situação, mas tem algum órgão, algum número que essas mulheres que às vezes estão em casa, tá sofrendo abuso, às vezes elas saem do Brasil para casar com uma pessoa que já mora aqui e ela sofre um cárcere, ela fica dentro de casa, né, como ela não conhece, ela não fala a língua, porque eu já vi tantos casos que também acontecer, como que essa mulher pede socorro? Eu pedi socorro primeiro, assim que esse pessoal fez, eles contactou a empresa que chama Tapestry. Eu tenho o número, eu vou te passar depois para você colocar. Da descrição. E também os shelters, né, que é para, principalmente que são separados, só para mães com os filhos, que não tá com o homem junto, que o outro que é para homens, eles não misturam, né? Normalmente são separados. Eu tenho o número desse que eu fiquei, que a gente não pode passar o local do shelter, mas o número para ligar, a gente pode passar, entendeu? Então, eu posso deixar depois, você coloca lá para o pessoal que está precisando. Colocar só aqui abaixo desse vídeo, na descrição, a gente vai pegar as informações com a Ana. Muitas vezes você não está passando por isso, mas você conhece alguém que está passando. Então, SOS, ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Aqui tem sim, como a gente está vendo aqui a história da Ana, tem suporte, né, para essas pessoas que estão vivendo isso. E Ana, como é que saiu? Então, como é que foi a Ana? Como que a Ana saiu do shelter para começar a trabalhar? Para ser, tipo assim, agora eu trabalho, é o meu sustento, que me sustenta, eu e meu filho. Como que foi essa transição? Eles não queriam que eu saísse com 6 meses lá do shelter, né? Que é o tempo certo de ficar 6 meses. Eles falaram, se eu precisasse ficar mais tempo, eu poderia ficar, mas eu não quis, porque eu já estava cansada de ficar em casa, sabe? Então, eu queria trabalhar. Então, eles me ajudaram por 3 meses. Ou não foi o shelter, foi o eles que me ajudaram por 3 meses. Eu encontrei uns apartamentos mais baratos que eles buscam, né? E quando você sai do shelter, eles te dão ajuda com móveis também, usado. Eles te mandam nos locais, você pode ir, né? E você pega a mesa, cadeira, nem que seja uma mesa com a cadeira de cada cor. Assim foi a minha, tá? Mas eu usei muito tempo, creio que usei 6 anos, né? Alguns móveis que eu peguei deles. Ana, você saiu do shelter e alugou um apartamento com... Então, quem pagou esse aluguel? Como é que você comia com o seu filho, sendo que você ainda não trabalhava? Pois é, quando eu saí, eu fui trabalhar com alguém limpando casa, que é a mesma pessoa que me ajudou lá atrás com o americano e a brasileira, que ligou primeiro. Com essa mulher, tenho um contato com ela até hoje. Okay. Essa mulher é a madrinha realmente do meu filho. Uau. Né? Ela é a madrinha, ela me ajudou, ela fez bastante. Eu vim trabalhar quando o Felipe nasce, que a gente muda pro apartamento, eu começo a ir trabalhar com ela.
De helper. De helper. De limpeza. De limpeza. E aí começou uma nova etapa da sua vida. Ela me buscava de manhã, levava meu filho pra escolinha, deixava. Tem anjos na vida, né? Tem bastante. Aí também eles buscam uma escolinha pra você, que você paga o mínimo. Naquela época eu pagava $25 por uma semana pro Ricardo Felipe ficar lá no shelter. É que também chama shelter. Shelter Arms, é o nome do local que meu filho ficou, quando era baby. Então, eu pagava $25, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, e eu ia com essa senhora. A gente limpava 3 casas, 4 casas, e trabalhei com ela 7 meses. Quando ia fazer... Tinha 6 meses, graças a Deus, Deus me deu um carro, uma menina que trabalhava... Lá onde eu estava vivendo, no shelter, ela trabalhava ajudando pessoas, brasileira, baiana, gente boa demais. Ela me ajudou muito. Ela me deu esse carro com 6 meses de seguro, com a placa dela, com tudo. Foi um presente. Um presente de Deus. Tudo assim, Deus, ele coloca... Cuidou de você, cuida. Até hoje, em tudo. Me deu esse carro, então eu já tinha meu carro. Então eu falei para ela, olha, eu não vou trabalhar mais com você... Quero que você me ajude a fazer os flyers, a comprar o veículo, comprar as coisas. Para mim poder começar a trabalhar. Aí ela, boa, sabe, maravilhosa, me levou, a gente fez tudo. Acho que eu paguei $20 para fazer, não sei quantos cartão, não lembro. Era $20 que eu paguei. Um bem simplesinho. E então, ela me deu uma casa. Que pagava $120 para fazer a cada mês, mensal. Comecei a limpar essa casa, então... Então, assim começou a Anne Cleaning Services. Ana Santana Cleaning Services. Assim começou, com uma casa que a minha comadre me deu essa casa. E quando eu fui lá, que os fly já estava pronto, eu fui com meu filho pequenininho, o Felipe estava com 6 a 7 meses, e eu comecei a colocar. Quando eu avisei para ela que eu ia sair, né? Então eu comecei a colocar. As pessoas, eu acredito que não foi uma semana, eu já tinha 12 casas. Em uma semana? Eu já tinha 12 casas. E todas as casas eram próximas, assim, sabe? Deus, ele é perfeito, ele faz as coisas certinho, assim, ó. E eu não sabia, quando ligava, deixava ouvir aquela mensagem, e ela, minha comadre... Pedia para ela. Pedia para minha comadre escutar a mensagem para pegar o número, o endereço e a gente ia ver. Ela ia comigo ver a casa. Desculpa que eu não falo inglês, eu não entendo o idioma, é por isso que eu não pego o cliente, não existia para você. Não. Tá vendo aí, gente? Não, exatamente. Então aí ela ia comigo, ela dava os preços para mim, ela que conversava com os clientes, falava, não, ela trabalhou comigo, que realmente eu tinha trabalhado com ela, né? Então ela explica tudo. E ela fica comigo para me ajudar o tempo todo. E eu começo a pegar a casa, começo a limpar a casa, assim, sabe? E alguém chamava ela também, ela falava, Ana, eu não vou pegar essa, eu não posso, já tá cheio. Passava para mim e eu ia lá, limpava, ficava um dia inteiro para fazer uma limpeza profunda. Tudo bem, né? Eu tava aprendendo, eu não sabia fazer, assim, grande, as casas de três pisos, imagina. Eu ia sozinha, porque eu não podia pagar ninguém, porque eu tinha que pagar minhas contas. Pagava aluguel, água, luz, tudo tinha que pagar. Né? Então, eu ia sozinha, fazia minhas casas e fui aumentando o meu schedule. Aumentou, foi muito rápido. Em quanto tempo que você já formou o primeiro schedule? Menos de um ano eu já estava com o meu schedule já cheio, entendeu? Que eu já, sabe, já trabalhava de segunda a sábado, porque eu não... Aí depois eu coloquei os 7 dias da semana. Você trabalhou de domingo a domingo? De domingo a domingo. No domingo eu levava meu filho comigo, ou eu deixava com alguém. Quando era casa vazia, eu levava ele comigo. Então, assim, realmente eu nunca deixei de trabalhar. Meu filho nunca foi uma excusa, né? Para falar, não vou trabalhar. Uma desculpa. Excusa em espanhol, eu penso. Então, assim, eu nunca deixei de trabalhar. Não, porque Felipe tá pequeno, porque ele... Não, nunca deixei. Na verdade, sempre eu ia trabalhar e eu fiquei uns 3 anos trabalhando de segunda a segunda. Gente, 3 anos de segunda a segunda.
Sabe o que que eu consigo ver isso? Porque hoje a Ana aí, ela já tem... Quantos clientes, Ana? Não Você já sei. tem uma carteira. Pelo que você me falou, ela tem 7 times, no qual esses 7 times faz 5 casas por dia, né? Então, assim... Segunda a sexta, de né? segunda a sexta, né? Uhum. Então, assim, pensa, houve um preço a se pagar pro resultado que você tem hoje. Sim. É verdade. As pessoas, hoje em dia, elas querem ter o resultado, mas não querem pagar o Preço. preço. Domingo a domingo. Domingo a Uau, domingo. Ana. E com um menino pequeno, né? Meu E filho com uma criança, eu ouço muito, eu não consigo por causa do meu filho, eu não consigo por causa disso, eu não consigo crescer meu schedule. Olha, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Exatamente. Isso é verdade. Né? Então, assim, não queira ter o resultado do outro, sendo que você não pagou o preço que o outro pagou. E eu levantava 5 horas. Até hoje eu levanto 5 horas. Né? Para mim fazer tudo isso, para levar a criança de manhã. Você tem que arrumar tudo ali, né? Pra você ir trabalhar. Eu começava a trabalhar às 7 horas. Porque eu tinha que pegar meu filho até 6h30. E se você não pega seu filho nessa hora, você paga. Você paga? Você paga, entendeu? Você tem uma responsabilidade. Você não pode deixar o menino lá o dia... Não, você tem a hora para deixar. Ele era o primeiro a entrar, o Felipe, e era o último a sair. Muitas vezes eu ligava e falava, ó, tô chegando 6h31, né? Mas não era eu que ligava para uma amiga, para minha amiga ligar lá, e assim foi. O inglês, então, nunca foi uma desculpa para você não avançar? Não. Até hoje eu não falo bem inglês. Eu não falo bem inglês. Mas, assim, eu não deixo de ver uma casa porque eu não falo inglês. Eu nunca deixei de limpar uma casa. Nunca deixei de fazer nada. Sempre eu vou lá e me viro. Falando bem ou mal, os americanos entendem, entendeu? Muitas vezes, eu falo isso aqui para você, porque tem gente também que fala, como é que eu vou fazer? Olha, eu levava um papelzinho, a minha amiga escrevia as frases que podia acontecer no dia. Quebrei algo, né? Não conseguia abrir a porta, sabe esse tipo de coisa? Uau. Eu levava escrito em inglês e eu copiava quando eu quebrava algo, deixava lá, quebrei isso aqui, quanto que é? Uau. Eu deixava as notas. Quando era na próxima vez, a pessoa falava para mim, Ana, não é nada. Ou então, obrigada por você ter me avisado. Ou seja, quem quer faz, quem não quer, dá só desculpinha. Exatamente. Eu levava. Você arrumava o jeito. Eu arrumava. Levava outra lista dos preços. Não sabia falar $300, né? Não sabia falar $500. E o medo de... Não, 500, falar errado, né? De falar errado, 515, 550, ou esse 15, esse 50 era difícil para mim. Então, eu não conseguia. Uau. O 30 era difícil. Eu sempre levava escrito, que eu escrevia, e mostrava. Ana, você construiu esse império, e eu falo império porque é um império. Eu sou do ramo do cleaner, eu sei o que é ali pagar o preço, eu sei o que é ter cada cliente. O império que você construiu, claramente a gente se vê que foi sobre esforço. Uhum. Foi sobre eu não vou aceitar essa desculpa, mesmo as dificuldades, você passou por cima de todas elas. Você é exemplo para essa nação de mulheres que muitas vezes elas estão colocando uma versão de fracas, que não consigo, eu não posso, e dando desculpa. E vendo você aqui agora me contando a tua história, de como você chegou, tudo que você passou, e você de nenhuma forma, você desistiu da sua identidade, eu não vou fazer isso, eu não vou vender meu corpo. Você não desistiu do teu filho. Não. Você teria todos os porquês, mas você escolheu não desistir. E você hoje emprega quantas pessoas? Tenho 22 pessoas. Aqui, lá no Brasil, eu tenho uma. Então, hoje você emprega aí mais de 23 famílias que dependem da tua empresa, que dependem dessa história que você criou. Qual que é o sentimento? Tipo assim, é uma gratidão tão grande de eu voltar lá atrás, assim, no meu passado e olhar como eu cheguei, como é que eu tô, e que eu possa ajudar hoje quem trabalha comigo hoje, essas meninas, a maioria tem 2, 3, 4 filhos, até 5 filhos, tem pessoas que trabalham. E eu busco trabalho o tempo inteiro. Até hoje eu busco muito trabalho. Até hoje eu coloco fly,
Eu coloco. Eu acho que você tem que plantar todos os dias, porque Deus fala na Bíblia, né? Que você tem que plantar todos os dias, né? Porque você não sabe qual a semente que vai pegar. Tem a semente que cai na pedra ali, tem a outra que... Depende de onde que ela vai cair, né? Então, você tem que plantar todos os dias. Mas hoje já não é mais para mim que eu coloco esses flyers, que eu busco mais trabalho. Não é mais para mim. Na verdade, não. Eu queria poder ajudar todas as pessoas que me ligam. Eu queria ajudar todas as pessoas que me ligam buscando trabalho. Então, você faz, você continua plantando na sua empresa continuamente, que é a captação de novos clientes, não é sobre mais você? Não. É para ajudar essas meninas, sabe? E hoje eu falo o tempo todo, assim, até mesmo quando alguém pergunta, Ana, você quer mais casa? Na segunda-feira eu estava em uma casa e a dona da casa chegou e me abraçou e tal, conversou comigo. Aí ela perguntou, você está precisando de mais dinheiro, Ana? E eu falei para ela, sim, sempre preciso de mais casa para limpar. Ela falou, não, então dá, pode deixar. Eu vou fazer algo para você aqui. Ela perguntou por quê. Eu falei, eu tenho muitas pessoas ligando, buscando trabalho. Então, eu queria montar mais grupo. Quantos grupos? Eu falei, não sei. Eu quero montar mais grupo. Não sei se é 12, se é 50. E ela começou a rir. Falou, não, pode deixar que eu vou te mandar algumas pessoas. Tem uma outra cliente que eu tive há 15 dias atrás. Ela me falou que vai, tipo assim, fazer um schedule para mim dentro do condomínio dela. Uau! Ela, sabe, ela vê todas as coisas que eu posto, ela vê tudo que eu faço, ela olha, ela gosta demais de mim, e ela falou, Ana, eu vou te ajudar a montar para quando você mandar uma pessoa para cá, para ficar o dia inteiro trabalhando. Você não ter que sair daqui, entendeu? Porque ela está um pouco longe pra gente ir, e ela gosta que nós vamos lá limpar. Aí ela falou, eu sei que é longe, mas eu vou criar para você. E ela já criou que agora a gente já está com 5 casas lá dentro. Uau. E eu creio que daqui a um dia a gente vai ter umas 30 Uau. ou mais. Uau, que lindo. Para ajudar, entendeu? Ana, o nosso tempo praticamente já acabou. E eu tô impactada com a sua história. Eu sei que tem muita... nós vamos marcar outro encontro, uma outra rodada, pra gente conversar sobre business, né? Porque essa pessoa que chegou nos Estados Unidos com uma promessa de ser vendedora de roupa, né, foi encaminhada, foi enganada. Você deu a volta por cima, mulher. Você construiu o império e hoje você trabalha em prol aí de ajudar outras mulheres, né? Porque quando você você é líder, você é exemplo, você construiu o império. Qual que é a mensagem que você pode deixar hoje para essas mulheres que está começando, que às vezes chegou na América hoje, tô perdida, não sei o que eu faço, não vou limpar a casa, é muito difícil, meu Deus, será que eu consigo? Claro que sim consegue. Não é difícil, nada é difícil. Esse país, ele é maravilhoso. As pessoas daqui, realmente, eles recebem a gente com o braço aberto. Eu não posso reclamar, entendeu? Se você realmente chegou hoje, se você quer trabalhar, a única coisa que você tem que ter é fé, sabe? Deus em primeiro lugar sempre, e levantar cedo. Não adianta ficar deitada, você saiu lá do Brasil. Combinação. Se você, não, eu quero trabalhar, mas você não faz nada, não vai chegar. Mas se você faz, 1 ano, você já está super bem, 2 anos, 3 anos, uau, você já está ajudando muitas pessoas, como aqui e no seu país também, né? Lá no Brasil ou no México, aonde que, né, quem estiver vendo aqui em Honduras, né, que eu trabalho com todo tipo de pessoas hispanas. Então, assim, qualquer um que está chegando aqui, qualquer pessoa tem a oportunidade de crescer, montar sua empresa, criar seus filhos. Uau. Sabe? Você não precisa passar por necessidade ou então fazer coisas mal, errada. Não é necessário. Só precisa de ter Deus em primeiro lugar e levantar cedo, ação. Ação. Só isso, ação. Né? Não é esperar cair do céu. Não vai cair, só chuva, né? O resto, mais nada. É interessante porque aqui
a Ana falou algo que é claro, que é nítido para você, mas você muitas vezes, você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Enquanto você não levantar e fazer e tomar ação, ninguém vai fazer por você. Encontro muitas pessoas que falam, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter meu próprio schedule, eu quero ter empresa, eu quero ter equipes, mas não coloque em ação. A Ana, ela é exemplo da ação. A Ana, como ela falou, acordou hoje, ainda hoje, com esse império que essa mulher tem, ela acorda às 5 horas da manhã. E eu pergunto, e você? O que você está fazendo para você hoje? E, falando em ação, eu quero aqui agradecer nitidamente. Gente, vocês estão vendo o meu penteado, vocês estão vendo essa maquiagem que nos deixa linda, né? Nos maquiar é maravilhoso. E eu quero aqui agradecer a Carol Fialho, que é a nossa maquiadora oficial do podcast 1%. Carol, muito obrigada. E você que quer trazer a beleza que tá aí dentro de você para fora, contate a Carol. Ela vai te deixar linda, ela faz penteados maravilhosos, ela faz essa maquiagem, gente, que ela simplesmente te ajuda a trazer essa autoestima de volta que muitas vezes você está precisando. Então, vou colocar aqui também de baixo o @ da Carol Fialho, que atende em Atlanta. Queridos, muito, muito obrigada. Meu amor, que história. Você me emocionou. Eu fiquei grata no meu pensamento. Eu estava aqui agradecendo a Deus, porque, Senhor, é um privilégio para mim ouvir a tua história. É um privilégio conhecer essa mulher que você é, de tudo que você passou. E mesmo assim, você manteve a fé. E eu falo que esse podcast, o nome dele é 1% Podcast, porque a gente faz 1% todos os dias. E eu vejo nítido que você nunca deixou de fazer o seu 1%. É por isso que você tem o resultado que você tem hoje. Eu te desejo o melhor dessa terra. Eu te desejo que Deus alargue mais e mais as tuas fronteiras, porque você já é próspera e você, além de ser próspero, você derrama bênçãos e bênçãos sobre medida sobre as pessoas que estão ao teu redor. Obrigada por impactar. Obrigada por escolher falar tão abertamente sobre a tua história aqui pra gente, porque a sua história pode curar muitas pessoas que estão ali do outro lado. Obrigado, Ana. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada a você. Te vejo no próximo episódio 1% comigo. Bye! Enquanto 99% seguem o fluxo, existe quem escolhe ser diferente. Buscar 1% a mais todos os dias.